Voltamos, 8 horas e 3 minutos, temperatura de 24 graus e 5 décimos. E agora a gente recebe nossa entrevistada do programa dessa terça-feira. A gente recebe a secretária municipal de saúde, Ângela Moreira Vitória. Bom dia, Ângela. Bom dia, prazer estar aqui na rádio mais uma vez com vocês. Ângela, nesse sábado foi anunciado um anúncio importante na saúde pública de Pelotas, que é a parceria entre a prefeitura e o Grupo Hospitalar Conceição na gestão do Hospital Regional de Pronto-Socorro. Quais serão as atribuições de cada um, tanto da prefeitura quanto do GHC na gestão do PS, e também como que essa parceria surgiu, como que ela foi sendo montada durante até chegar no anúncio desse sábado? Então, ao longo do ano, né, a gente tinha sempre o grande desafio e a grande preocupação é como vamos lidar com essa situação a situação atual do pronto-socorro e a obra em fase de conclusão, mas como as pessoas já estão acostumadas a acompanhar, né, na fase de conclusão, às vezes no final aparece mais um detalhe ou outro para poder, que é necessário resolver, né. Então foi um ano de muita dedicação, tanto para o avanço da obra, né, nessa garantia dessa conclusão de toda a parte física da obra, construção de estratégias para aquisição dos equipamentos, que a gente foi tentando, assim, a lista dos equipamentos, a descrição, colocar a equipe para estudar tudo isso e para construir as estratégias de parceria com o GHC, parceria com a EBSER para a compra dos equipamentos, para a gente não precisar licitar aquilo que, né, essas instituições hospitalares maiores já licitaram, equipamentos que são com o mesmo tipo de descrição, então que a gente poderia agilizar esse processo de aquisição de equipamentos. E, além disso, sempre essa preocupação com a gestão, né, que existia uma expectativa no início do ano, quem fará a gestão, será uma gestão pública municipal, será uma gestão com alguma parceria, que tipo de parceria, e aí se nós olhar, assim, eu fico pensando como é que essa notícia cai para cada um, né, entre os profissionais de saúde, falar, bah, o GHC vai assumir, né, fica todo mundo, poxa, que show, que espetáculo, né. Por quê? Porque dos profissionais de saúde, né, o Grupo Hospitalar Conceição, né, ele é uma referência importante, né, importantíssima. Pensa assim, ó, um grupo hospitalar que existe mais ou menos desde 1960, foi federalizado aí nessa época, passou a ser um dos importantes campos de estágio da URGS, né, então, claro, o hospital principal, o Hospital de Clínica de Porto Alegre, mas o outro é o Conceição, é um grupo que já administra 4 hospitais, então o Hospital Conceição, que é um hospital grande em Porto Alegre, que recebe estudantes da URGS, que recebe população de toda a região, que atende emergência. Então, atende 24 horas, então já tem essa expertise de emergência ali na gestão, na estruturação, na formação profissional, que é uma coisa importante, é um grupo hospitalar que, além de fazer assistência, ele faz ensino e pesquisa nesse espaço, né? Então, são 4 hospitais originários lá do GHC. O Conceição, o Hospital Cristo Redentor, que aí tem uma outra característica importante, que é um hospital que atende emergência. Então, eles têm a expertise no atendimento 24 horas de emergência e no Cristo Redentor, emergência e com foco em traumatologia, que é outra coisa importante para nós, né? O nosso PS aqui precisa dessas 2 abordagens aí muito importantes, né? Qualquer tipo de emergência, infarto, AVC, né? Há pouco a gente teve essa notícia aí da linha do AVC, né, de virar cidade Angels, né, que significa que o nosso SAMU consegue identificar uma pessoa com AVC e rapidamente levar para o hospital, e o hospital já está, o Hospital Universitário de São Francisco, preparado para a tomografia, avaliação do neurocirurgião e dentro de 4 horas iniciar o tratamento, quando for AVC isquêmico, né. Então, essas questões, assim, ó, atender a emergência, atender a traumatologia, atender a quantidade de acidentes, né, que eu pedi um dado esses dias, me levantaram mais ou menos 15 acidentes por dia em Pelotas. Quer dizer, não são todos acidentes de trânsito, né? Acidente, idoso que caiu, né? Trabalhador, né? Que caiu por algum motivo e tal, mas é bastante, né? Então, quer dizer, a nossa demanda para traumato, ela é grande. Então, a gente precisa que quem faça a gestão seja quem tem expertise, muita experiência nessa parte de traumato. Então, são 4. Conceição, o Cristo Redentor, que cuida da traumato, o Hospital da Criança,
né? Então, o Hospital da Criança, que também tem foco na criança com diabetes, atende o estado inteiro para várias referências de doenças mais raras nas crianças, e o Hospital Fêmea, que é especializado em saúde da mulher, que faz fertilização in vitro, que faz né, série de procedimentos aí de fertilização. Então, eles tinham originalmente esses 4 hospitais, passaram a ter, no início desse ano, final do ano passado, o Hospital de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, que é um hospital que estava em crise, e o GHC assumiu, bom, nós podemos fazer a gestão desse hospital. E agora, né, assumem também, né, a gestão do Hospital de Pronto-Socorro de Pelotas. Então, para nós é uma alegria muito grande do ponto de vista dos profissionais, né, de saber que, poxa, lá que é o lugar que muitos, né, eu quero estudar no Conceição, né, além disso, eles têm mais 12 UBSs, quer dizer, então, 12 UBSs, 3 CAPs e uma UPA. Quer dizer, é uma estrutura de gestão em saúde muito grande e articulada em rede, e articulada com ensino e pesquisa. Se pensar assim, para dizer para as pessoas, tá, mas por que toda essa alegria, né? Talvez o pessoal lembra que saiu na mídia nacional aquela cirurgia dos gêmeos siameses, né? Que foi lá em 2023, eram bebês, assim, que estavam, né, ali coladinhos, e aí com 9 meses de idade, juntaram ali no Conceição, né, uma equipe, sei lá, de 70 profissionais, porque precisava neurocirurgião, precisava gastro, precisava vários especialistas para poder fazer a cirurgia né, e os gêmeos ter sua vida ali independente, né? E isso foi feito ali, né? Então, quer dizer, é alta tecnologia, alta capacidade, né, de estudar, de pesquisar e de fazer gestão. Então, claro, a gente fica feliz da vida, né? Feliz da vida com a notícia. Dizer como é que foi o processo, né? A tua pergunta ali, como é que foi? Foi desde o início do ano estudando, né? Qual é o custo que vai ter? É um hospital de 121 leitos, desses 20 são leitos de UTI. A gente vai ter uma emergência junto do hospital, vai ter leitos cirúrgicos, tem uma quantidade de salas cirúrgicas. Então, o quanto que vai custar para colocar em funcionamento? Quanto que a gente tem de receita SUS? E como é que nós vamos lidar com essa diferença aí, né? Da receita SUS, que vai chegar agora, né? A gente até já apontou, já encaminhou lá na Comissão Intergestores Bipartite o pedido de ampliação do teto para explicar para as pessoas entenderem. Hoje a gente atende ali na emergência do pronto-socorro um espaço que basicamente é uma UTI, mas ele não está habilitado como uma UTI por uma série de questões, assim, do QNES do hospital, do pronto-socorro, série de questões burocráticas e do tamanho da estrutura também, porque para abrir leito novo, também ela precisa ser uma estrutura minimamente com mais espaço físico. E esses leitos, então, quando, né, a gente se mudar lá para o novo prédio, eles podem ser habilitados como leitos UTI. Então, isso é um dos exemplos dos serviços que a gente faz no pronto-socorro hoje, que não recebe valor de tabela SUS e que vai poder receber, e a gente já conseguiu demonstrar isso e aprovar na comissão bipartite no estado de que, bom, nosso teto, nosso recurso financeiro para financiar o hospital vai aumentar para 69 milhões, né, por ano. Mas ainda falta uma parcela, né? Então, também essas negociações com a Secretaria Estadual de Saúde, com o Ministério da Saúde, eles foram acontecendo e foram tendo sucesso. A gente demonstrando, olha, tem uma diferença aqui de custo, mas a gente tem, né, a União responsável pela assistência hospitalar, o Estado com a sua responsabilidade e compromisso também, né, por ter dado início à obra, sempre apoiado, né, financeiramente a obra, de dar a sua parcela de contribuição no custeio, né? Que é o manter todo dia ali os profissionais funcionando. Então é isso, assim, ó, é uma alegria muito grande, né? Chegar agora e dizer, bom, o GHC, essa estrutura aí que tem toda essa expertise, que já está nos ajudando, né? Que já está nos ajudando, já faz vários meses nos equipamentos. Como é que eles estão ajudando? Eles indicam um engenheiro clínico que tem contato com as nossas equipes e está estudando um por um dos equipamentos, estudando uma por uma das atas, né, de licitação que a gente poderia pegar uma carona para ver se ajusta, se é exatamente o equipamento que precisa para exatamente a nossa estrutura. Então, essa parceria ela já vem acontecendo. Numa parceria mais simples. Agora a gente passa para uma parceria bem mais ampla, né? Ridley. Tá com o microfone fechado. Aqui, eu acho que... Agora vocês me ouvem. Tá. Secretária, justamente falando sobre essa parceria, como que vai se dar o papel da prefeitura, né, na gestão da unidade?
a partir dessa participação tanto federal quanto estadual, através aí da administração feita pelo GHC. Uhum. Então, o que a gente pensa com isso, né? O processo de cogestão, ele já vem acontecendo, na cogestão da aquisição dos equipamentos, da discussão do espaço físico, do tamanho, das possibilidades de começar com um número de serviços e ampliar ao longo do tempo. O que tem também, que é de conhecimento público, né, mas é bom sempre explicar de novo. A gente tem uma situação no pronto-socorro hoje, dos trabalhadores do pronto-socorro, eles têm um vínculo com o Hospital São Francisco. E eles não podem imediatamente, né, de uma hora para outra, mudar completamente o vínculo, tipo, né, demite todo mundo, faz concurso novo. Não, isso não é razoável, né? Até porque tem profissionais ali, que são esses profissionais que têm experiência, conhecem o dia a dia, o fluxo do pronto-socorro. Então, tem essa questão técnica e tem a questão de direito trabalhista mesmo, né? Eles, né, são trabalhadores, são concursados, então têm seus direitos, né? O que é o que está sendo trabalhado para a gente fazer esse processo aí de transição? Que a equipe, então, já está estudando também uma legislação para criar uma fundação de saúde no município, né? Fundação pública de direito privado, de iniciativa do município, que precisa passar na Câmara de Vereadores o ano que vem, né, ser aprovada pela Câmara de Vereadores para poder ser criada. Esta fundação vai absorver toda a mão de obra que está hoje no pronto-socorro, e à medida que o GHC vem se instalando, vai acontecendo o processo de transição. Para o pessoal lembrar, semelhante ao que aconteceu com a FAO e com a EBSER, né? Então o GHC vai entrar e ele vai começar a fazer seus processos seletivos. A gente sabe, assim, que o número de profissionais vai precisar ampliar muito, porque a estrutura é bem maior, né, do que a gente tem hoje. Então, né, eu estou lembrando o número de técnicos de enfermagem, assim, né, que a equipe fez alguns cálculos de chegar a 180 técnicos, quando acho que hoje não tem 100, né, então, né, de técnicos de enfermagem. Fora isso, de vários profissionais, vai precisar ampliar essa equipe. Então, à medida que o GHC começa a gestão, o que ele vai começar a fazer? Né, a sua forma de contratação, seus processos seletivos, para os profissionais poderem ser contratados. E enquanto isso, né, enquanto está acontecendo o processo de seleção, o pronto-socorro está funcionando com os servidores que hoje estão lá, mas que vão passar para essa fundação. Então, é óbvio que à medida do tempo, né, um servidor que vai estar vinculado à fundação, ele passa no processo seletivo e ele passa para o GHC. Daí servidores novos aí vão entrando. Então, esse processo vai se dar assim. Nós vamos ter que ter muito diálogo, né, a fundação, a Secretaria de Saúde e a equipe do GHC que vem para cá para ir montando esse processo aí, esse quebra-cabeça de transição, né? Então, a parte dos recursos humanos, quem vai fazer a contratação do pessoal é o GHC. Sim, o GHC vai fazer a contratação de pessoal. Mas vamos pensar que isso vai ser gradativo, né? Então, no início, a gente mantém esta equipe por meio da fundação. E aí, ao longo do tempo, o GHC vai fazendo a sua seleção e vão entrando profissionais novos. Ângela, a previsão de funcionamento é para maio de 2026. Essa é a previsão mais realista? Ainda o que falta para fechar? Sim, pois então, sempre tem aquela coisa do mais realista e o mais, né, e o menos realista nessa questão de obra, né? Então também tinha uma previsão de que concluía a obra física em dezembro. E a obra física ainda não concluiu. A equipe nos passou, não, vai ser em janeiro, porque tem algumas questões de estrutura de cabeamento, tem a automação da climatização, o hospital precisa estar todo climatizado, tem uma questão específica da climatização da UTI, dos leitos de isolamento, por exemplo, né? Que o ar que sai daquele leito de isolamento, ele não pode circular em outros espaços da climatização. Então, isso é muito importante para a segurança do paciente, para a segurança da infecção hospitalar no hospital. Então, esse processo da climatização, ele teve alguns entraves, inclusive acabou gerando um termo aditivo no contrato da obra, né, mas que o Estado também do Rio Grande do Sul contribuiu com o recurso financeiro para poder adquirir esse equipamento que vai fazer todo o controle, toda a automação aí da climatização do hospital. Então, isso atrasou, mas basicamente são esses dois elementos que fizeram atrasar um pouco todo o cabeamento, né, e a climatização. Então, isso fez com que, vamos concluir lá em janeiro a obra física. Junto com a obra física vem a instalação de alguns equipamentos, que a gente está em fase de
de homologação das licitações, né, do tomógrafo, por exemplo, que ele tem que ser instalado quando a obra ainda está em construção, né. Então, tomógrafo, raio-x, umas autoclaves específicas, porque elas têm que ser instaladas na obra, toda a parte elétrica e hidráulica tem que ser instalada enquanto a obra está em construção ainda. Então, essas coisas estão acontecendo, né. E aí, imaginamos, em janeiro, conclui-se essa parte física, e aí tem todos os equipamentos que a gente já está trabalhando já faz alguns meses, né. Mas vou dizer que ontem ainda assinei um documento de solicitação de adesão de atas de um hospital lá de Joinville que tem, né, vários equipamentos iguais aos que a gente exatamente iguais ao que a gente vai precisar comprar. Então, se a gente tiver ok, porque todo esse processo é necessário, né? A gente solicita a adesão, né? E aquele responsável pela licitação vai nos dar ok, se tudo bem, se podemos usar essa, né, essa mesma licitação para fazer a nossa compra, e aí começar a realmente colocar todos os equipamentos e o enxoval ali do hospital, né? Para que possa começar a funcionar. Mas a gente imagina que que começar em maio, né? Nós precisamos trabalhar muito para isso, mas é necessário, porque o inverno é o período mais complicado para o pronto-socorro, né? Então, não passar mais um inverno no espaço atual não é o nosso desejo de gestão, né? Então, nós vamos trabalhar muito para tentar, né, começar no pronto-socorro novo antes do próximo inverno. Secretária, pensando no panorama de saúde de Pelotas, com a abertura do novo hospital de pronto-socorro sobre a gestão do grupo GHC, o que muda no cenário de saúde de Pelotas, visto que a gente já tem os hospitais geridos, os hospitais universitários, tanto com estudantes da UFPEL quanto da UCPEL, mas o novo HPS é uma estrutura muito grande, com um aporte muito grande, recém-construída. E aí o que isso muda no panorama de Pelotas, no sentido de se tornar talvez um polo de referência aqui para a nossa região? Então, eu acho que legal a tua pergunta, né? Porque as necessidades em saúde, elas são variadas, né? Então, a gente tem necessidades em saúde aí de emergência, de traumato, de obstetrícia, de oncologia, né, de neurocirurgia, né, de oftalmo. Então, a gente tem as necessidades mais variadas. E a gente tem hospitais vocacionados. Então, vamos pensar assim, ó, oncologia atendidos aqui, Hospital Escola e Santa Casa. Esse atendimento prossegue, né? E tem até tem planos de ampliação desses dois hospitais, inclusive, né? Da Santa Casa para espaço de oncologia e o Hospital Escola da UFPEL agora está na ampliação de um leito UTI, né? Está reformando a UTI para oferecer mais leitos e está com a sua obra, né? A gente ter o hospital de pronto-socorro agora significa, primeiro, abordar um problema emergencial que preocupa, acho que a todos os pelotenses, que é aquela situação do pronto-socorro, de ter uma média de 85 pessoas esperando o leito de internação em observação no pronto-socorro para uma capacidade de 65. E isso é uma coisa constante, varia um pouco, mas é uma coisa constante. Então, a gente enfrentar esse problema que é extremamente grave, né? Extremamente grave, é grave para as pessoas, é grave para os profissionais, é grave no sentido do desconforto do atendimento, isso eu quero deixar claro, porque quem está no pronto-socorro tem todo o atendimento médico que necessita, não deixa de ter a medicação, o exame, o tratamento, tem tudo, só que tem num espaço muito apertado, né? Então, esse espaço físico é que a gente vai superar essa dificuldade, vai sair de um espaço que tem uma capacidade para 65 leitos, para ir para um outro que tem capacidade para 121, então ufa, né? Respiramos aliviados. E respiramos aliviados para a região, porque o que acontece? Acho que isso é importante que tu colocou, assim, o polo regional, que a gente é nessa estrutura. Então, hoje, quando a gente conversa com a nossa médica reguladora, coordenadora lá do gerente, ela fica mostrando, olha, como é que a gente está? A gente tem 80 pacientes aqui no pronto-socorro de Pelotas, esperando leito. Além disso, a gente tem mais 5 em Erval, 2 em Piratini, tantos em Arroio Grande e tal, que também demandaram leito para Pelotas, porque tem alguma questão que precisa de internação aqui. E esse manejo, né, como nós somos referência para os municípios da região, esse manejo é feito pela nossa equipe de regulação. Bem importante dizer isso, assim, ó, eles trabalham diariamente, né, tem uma equipe todos os dias com um mapa de leitos, né, e nesse mapa de leitos, identificando hospital por hospital, todos os dias de manhã tem um número de altas, né? Então, olha, liberaram tantos leitos e tem esses pedidos de internação. Então, todos os dias eles vão trabalhando, identificando
o que é mais adequado, né? Quer dizer, os pacientes que são mais graves vão primeiro, não só os que estão há mais tempo esperando no pronto-socorro, então isso também é importante, às vezes, está aqui há 5 dias, está aqui há 5 dias, mas está atendido em tudo que ele precisa, né? E às vezes um outro paciente, bom, para o atendimento que ele precisa de diálise, por exemplo. Então ele vai na frente, né? Porque é diferente, né? Não é uma pneumonia, eu posso tratar no pronto-socorro e resolver tudo lá, né? Mas algumas outras coisas a gente vai precisar de outro atendimento, e aí esses pacientes vão ir passando na frente. Então, a gente passar até a gestão do Grupo Hospitalar Conceição, que tem tanto essa expertise de emergência, de traumato, de criança, né, e de obstetrícia, porque tem ali o Fêmea, né? Então, tem essas expertises nessas áreas que a gente mais precisa, e tem algumas coisas bastante inovadoras, como, por exemplo, avançar muito em saúde digital, e que vai nos ajudar a ser este polo que resolve, quem sabe, com matriciamento algumas questões, né, já acontece o diálogo dado, médico que está lá no Hospital de Piratini, entra em contato, sim, Hospital de Jaguarão, entra em contato com o médico aqui de Pelotas, mas, né, aprimorar, né, esse tipo de apoio, né, que o município polo tem que dar para sua região, né. Então, a gente tem expectativas muito altas, assim, que realmente, né, podemos fechar o ano aí comemorando que essa foi uma grande vitória e uma expectativa muito boa de dar um grande salto de qualidade no processo de gestão da saúde hospitalar em Pelotas. Falando da saúde em modo geral aqui em Pelotas, Ângelo, a gente termina o ano com uma excelente notícia, nessa parceria com o GHC, de conseguir uma gestão, conseguir ampliar essa gestão do pronto-socorro, mas, de modo geral, como a senhora vê esse primeiro ano de gestão, que muda o governo completamente, a gente tem um ano quase de organização na saúde, então como a senhora vê esse primeiro ano e como se pode projetar para o ano que vem os principais desafios e o principal objetivo? Uhum. Então, em quanto tempo posso responder? Porque, né, é uma pergunta super ampla, né? Super ampla. Mas acho que como a gente vê, assim, como um ano de muito, muito trabalho, né? Desafios imensos. Então, eu já citei essa questão do pronto-socorro, com essa situação de sempre 85 pessoas para 65 leitos e um desafio diário nisso, diário mesmo, assim, de o que fazer com cada caso, né? Uma situação de que a gente teve o ano passado 600 casos de dengue e conseguimos, com ações de vigilância, ações integradas com a Secretaria de Serviços Urbanos e com o SANEP, de drenagem, de limpeza urbana, poxa, né? Os agentes de endemias trabalhando muito, né? Acho que até fica o agradecimento aqui, trabalharam muito esse ano, aumentaram a identificação dos focos, né? Que tinha, sei lá, identificados alguns focos, passaram para 1.700 focos identificados durante o ano. Então, a gente identificou mais foco, matou mais mosquito e teve menos casos de dengue. Foi isso que aconteceu. Então, baixou de 600 casos de dengue para 54. Eu acho que isso é uma vitória fantástica. A gente não pode minimizar, porque imagina se a gente não tivesse feito isso, não tivesse tido esse sucesso aí nas ações de prevenção e tivesse tido, como no ano de 2024, 600 casos de dengue. O pronto-socorro ia estar mais lotado. Hoje em dia está cheio de casos de dengue, né? Então, tipo, essa vitória, eu acho que ela é importantíssima. Uma outra vitória que é da equipe de regulação que se dedicou a estudar caso a caso das filas, caso a caso, né? Para ver, olha, fila de obstetrícia, né? Fila de obstetrícia está aqui, as gestantes estão esperando muito tempo, algumas faz o pedido da avaliação de gestação de alto risco, esperavam 3 meses. Não, 3 meses uma gestante não pode esperar tudo isso. Então, se organizou de tal forma, de contato com os prestadores, rediscutir os casos, mostrar a importância, que houve uma sensibilização e tanto a Universidade Federal como a Universidade Católica foram absorvendo os casos e hoje uma gestante que é alto risco pede a consulta de gestação de alto risco, uma semana depois ela está consultando. Então, isso nos alegra, assim, né? Coisas do tipo, assim, olha, ter a carreta de saúde da mulher aqui e ter a expectativa, assim, de zerar a fila de mamografia, a carreta vai ficar mais um pouco, ela, né, vai atender Pelotas e região, então tenho toda uma organização aí para atender a região, distribuir entre os municípios a oferta que a gente tem, mas está fazendo bastante mamografia e a gente quer zerar essa fila para que depois que a carreta for embora para outro município, a gente, com a nossa capacidade de mamografia, a gente consiga dar conta da demanda mensal, né? Então, acho que isso é, tipo, até havido prevenção, né? Então, aumentar a quantidade de vacinação
Ano passado, para a gripe, foram vacinadas 70 mil pessoas. Esse ano, a gente vacinou 110 mil. Queríamos mais. Queríamos vacinar uns 140 mil. Então, faltou hoje, não está super satisfeito. Mas, né, conseguimos um avanço. Então, também, o agradecimento aí para as equipes das UBSs, né, que foram compradas as câmaras frias. Então, as salas de vacina, várias estão funcionando em condições muito melhores do que estavam o ano passado, mas é o agradecimento para quem trabalha aí na sala de vacina e fica correndo atrás e não tem, chegou, né, 5 para 5 para vacinar. Bom, vamos vacinar. Eu me atraso um pouquinho, mas te vacino, né? Então, isso é uma coisa importante, assim, para a gente ter conseguido esses índices, né? Acho que falei da dengue, falei da vacinação, da carreta da saúde é importante, desse enfrentamento das filas, né? Do GHC. E eu acho que tem uma coisa que também é fenomenal que aconteceu e que é uma perspectiva muito importante para o ano que vem. Entre as preocupações que sempre nos trouxeram foi o atendimento de crianças, e especificamente crianças com suspeita ou com diagnóstico de transtorno do espectro autista. Então, uma fila, uma necessidade de laudo para poder ter acesso aos atendimentos, e uma dificuldade que a gente tinha de oferecer esses serviços. Então, conseguimos dar um passo bem importante, que foi a construção de uma residência médica em neurologia. Essa residência médica vai contar com uma neuropediátrica, essa neuropediatra vai ser professora, então, dos 2 alunos novos que começam em março, e que são médicos, né, e que vão estar estudando neurologia. Então, eles vão ter um ambulatório de neuropediatria para conseguir atender essa demanda. E vão a residência de neurologia clínica, de internação de neurologia de emergência, né? Então, acho que assim fica o agradecimento também para os profissionais aí que trabalharam com isso, né? Da Secretaria de Saúde, a Bruna dedicou, assim, horas e horas da vida dela, noites e tal, escrever o projeto, construir, dialogar com profissionais, né? Aí a equipe lá da Santa Casa, né? O doutor César Borges, o doutor Brito, o doutor Sérgio Facchini, né? Que assumiram, a doutora Fernanda, que é a neuropediatra, né? Que vai assumir a residência junto. Então, essa quantidade de pessoas abraçando a causa aí, o doutor Alexandre, que trabalha no nosso centro de especialidade, topou, bom, vai ter a residência, né? A gente vai ter uma residência de medicina de emergência, né? Aí fica o agradecimento aí à doutora Mônica, a doutora Aquiles, que a doutora Mônica é chefe do pronto-socorro, né? Doutor Aquiles, diretor técnico, trabalharam bastante também para ter essa residência de medicina de emergência. Então, isso vai nos dar perspectiva para, olha, né, ano que vem, com estes residentes e essa estrutura maior, né, a gente vai qualificar o atendimento e a gente vai poder atender um número maior de pessoas. Então, isso é a vinda da carreta, né? Nossas adesões, eu agora tenho especialistas. Essas adesões, elas são diversas, né? Tanto na carreta, como nas OCI, que são as ofertas de cuidado integrado. Então, quando um prestador adere a uma OCI, quer dizer que ele assume que ele vai fazer a consulta, o exame e fechar o diagnóstico. Não é só a consulta e depois bota o paciente na fila do exame. Faz o exame e bota na fila da consulta de novo. Não, quando o paciente entrou, ele tem que ter acesso a tudo isso, né? Dentro de um mês. Isso é uma OCI, né? E a gente teve uma adesão aí de vários dos nossos hospitais, acho que quase todos que são os contratados, né? Hospital São Francisco, né? A Beneficência, a Santa Casa e o Hospital Escola também aderiram às OCIs. Então, isso no Agora Tem Especialistas, acho que muito importante. E outra coisa que também aconteceu no sábado foi esse anúncio, né, e essa assinatura aí da parceria com a Santa Casa para aquele componente do Agora Tem Especialistas que é com relação aos créditos, né? Quer dizer, são hospitais que têm dívidas com a União que podem trocar essas dívidas por serviço. Faz parte do componente hospital que não tem dívida e quer oferecer serviço em troca de créditos, né, para impostos, depois, no futuro, se ele tem uma capacidade instalada, pode aderir dessa forma. A gente tem a Santa Casa, que aderiu, que vai oferecer cirurgias de artroplastia de quadril, artroplastia de joelho, né, angioplastia cardíaca, né, e mais avaliações cardiológicas de pré-operatório, também para, né, como serviços que ele oferece, né, em troca dessas dívidas que vão ser parceladas e tal. Então tem muita coisa acontecendo, né, nesse período aí. Eu acho que a gente só pode dizer que o ano foi de muito trabalho,
mas de muito resultado positivo, né? Terminar o ano pensando que GHC está aqui, né? Vamos abrir todas essas residências, né? Vamos abrir um serviço municipal voltado para o autismo, né? Que está aí a casa sendo vista para alugar, os profissionais sendo chamados, né? Doutor Cachoeira trabalhando com a gente, né? Né, que ele é velho conhecido das pessoas, né? Que tem essa demanda, essa necessidade aí do espectro autista. Então, ter esse serviço novo, poxa, já nos faz respirar diferente, assim, né? Então, olha, muito trabalho, né? mas muita alegria. Ângela Moreira Vitória, secretária municipal de saúde de Pelotas, muito obrigado pela entrevista, sempre muito esclarecedora. Valeu, obrigado por estar aqui. Muito obrigado, secretária. Feliz Ano Novo, Feliz Natal. Nos ouvem, para vocês todos da rádio também. E obrigado.